Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa. Desta vez não será sobre escatologia propriamente, né, sobre o livro do Apocalipse propriamente, mas será relacionada à escatologia e ao livro do Apocalipse, porque é um assunto que está aí na ordem do dia. Eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês nesta conversa sobre a questão das vacinas, né, se nós devemos tomar, se não devemos tomar. Então, por isso que eu estou fazendo esta conversa com vocês, fazendo um parênteses nas conversas sobre escatologia propriamente, mas para falar alguma coisa que também está relacionada, né? E por que me veio ao coração o desejo de fazer essa conversa sobre as vacinas? Porque nós temos sido procurados, né, e consultados por irmãos, pastores, pessoas que vêm ao nosso, que entram em contato para saber da nossa opinião, né? Então a pergunta que tem chegado para nós é a seguinte: nós devemos ou não devemos tomar essa vacina que está sendo, que começou a ser oferecida para o povo brasileiro, né, que é a Coronavac, que é uma vacina que foi desenvolvida pela China. É claro que no domingo, agora dia 17 de janeiro, a Anvisa, né, que é a agência reguladora da área de saúde, de medicamentos e de vacinas, ela aprovou o uso emergencial de duas vacinas, né? Essa Coronavac, que ela é desenvolvida junto com o Instituto Butantan de São Paulo, e também a vacina de Oxford, né, do Reino Unido, que foi desenvolvida em parceria também com a Fiocruz. Inclusive, alguns pesquisadores desta vacina são brasileiros, né, cerca de 7 a 10 pesquisadores. Então, a Anvisa aprovou as duas vacinas, né, e autorizou o uso delas a partir de domingo, dia 17. E quando foi justamente a partir de domingo, começou a ser oferecida para alguns segmentos do Brasil, né, do povo brasileiro. Primeiramente, os profissionais da área de saúde e também algumas pessoas da terceira idade, a partir de 65 anos, e algumas pessoas que têm comorbidades, indígenas, pessoal de rua. Eu não sei bem a relação, mas são alguns segmentos realmente bem vulneráveis, né, em relação à questão da pandemia. Então, algumas pessoas nos disseram o seguinte: olha, nós temos ouvido de pastores, nossos pastores ou pessoas que são líderes da igreja no Brasil, né, pessoas que a gente considera, pessoas que são importantes na nossa vida cristã, que têm sugerido, que têm orientado que a gente não deve tomar essas vacinas. Então, a pergunta que me fizeram foi essa: nós devemos ou não devemos tomar esta vacina, né, ou estas vacinas, né? E eu perguntei para essas pessoas, né, tenho perguntado, o que eles dizem, né, qual a razão que eles dizem para sugerir que a gente não tome a vacina. Não, a sugestão, a orientação é uma questão bíblica que está no livro do Apocalipse, que a gente não pode tomar porque pode ser a marca da besta, né, aquilo que está em Apocalipse 13. Então eu quero colocar a minha opinião, como eu tenho falado para algumas pessoas que têm nos procurado. Primeiro, a nossa posição é que nós vamos tomar vacina sim. É claro que minha esposa e eu, nós não estamos muito à vontade para tomar essa Coronavac, né? A gente tem uma certa desconfiança, né? Porque ela foi desenvolvida na China, esse problema veio da China e tem toda uma discussão com relação a isso. Mas nós não podemos negar que é uma vacina desenvolvida observando todos os critérios científicos. A gente sabe que isso é muito importante, é muito relevante, e não podemos deixar de considerar que a Agência Reguladora do Brasil, que é uma instituição idônea, ela aprovou o uso dessa Coronavac, né? E aprovou também o uso de uma outra vacina do Reino Unido, como nós falamos, que foi desenvolvida inclusive com o apoio, com a ajuda de pesquisadores brasileiros, que é a vacina de Oxford. Então as informações que a gente tem é que essa vacina de Oxford, ela é a metade do preço da Coronavac. Ela também não afeta o DNA das pessoas, ela não trabalha ainda no DNA, ela evita que o vírus entre na célula e se propague. Então ela é mais simples, ela é mais prática, ela pode ser armazenada numa geladeira comum, ela é mais barata também e ela é muito eficaz. Então a Anvisa declarou isso, eu passei algumas horas acompanhando os votos dos diretores da Anvisa e realmente eles garantiram que as duas vacinas são muito seguras, são muito sérias, são muito importantes nesse momento, né?
E eu me recordo que desde menino, né, desde a minha infância, minha mãe me orientava e me levava para o posto de saúde para tomar vacinas. Naquela época eu corria muito dessas vacinas porque era uma pistola e dava medo de tomar essa vacina porque a pistola fazia dava uma dorzinha, né, digamos assim, às vezes ficava uma bolha, né, e eu tenho marcas dessas bolhas nos meus 2 braços, né, tanto de um lado como do outro, vacinas que eu tomei quando eu era ainda criança, né, até os 10, 12 anos. E depois a gente tem tomado também vacinas e se medicado na hora que é necessário, né. Então nós estamos decididos a tomar essa vacina, ainda bem que ela não é obrigatória, né, mas nós vamos tomar essa vacina. Eu vou procurar tomar a vacina de Oxford, essa é a nossa posição, né. Se eu puder evitar a Coronavac, eu vou preferir a de Oxford, né. Mas eu creio que a Anvisa tem razão, a Anvisa já aprovou ambas as vacinas, né, que estão sendo tomadas e que não haverá nenhum problema, né, creio que não. Apesar de serem vacinas ainda em estágio experimental, né, elas estão ainda em testes, né, esses testes que eles chamam aí. A gente não sabe muitos detalhes da área médica, que não é a nossa área, né, mas são testes clínicos que eles ainda não sabem bem o efeito, principalmente o pessoal da terceira idade, né? Então, algumas coisas eles vão observar. A gente sabe notícias também que aquela vacina da Pfizer, né, norte-americana, ela gerou, alguma coisa aconteceu que um lar de velhinhos, de pessoas de idade lá na Noruega, morreram depois que se vacinaram com essa vacina da Pfizer. Mas nós não temos essa vacina no Brasil até o momento, né? Então a minha posição é esta, para que eu possa já adiantar, talvez algumas pessoas possam ainda me procurar, mas pode ver o vídeo. A nossa posição é de que sim, não vejo problema, a gente não vê problema do ponto de vista médico, né, por conta da agência reguladora ter aprovado. Então eu acredito que não tem problema nenhum. Pode ser que você tenha esta ou aquela preferência, como eu vou procurar tomar a de Oxford, né, mas isso não é nenhuma orientação, é apenas externando a minha posição, certo? Então nós entendemos que não tem problema nenhum. E não achamos também, agora para o outro ponto, né, que é a questão teológica, que não tem nenhuma base teológica nós afirmarmos, ou alguém afirmar, na nossa opinião, que essas vacinas sejam, desculpem, que essas vacinas sejam já a marca da besta. Por que nós pensamos que não é? Porque ainda não chegamos nesta época de Apocalipse 13, né? Apocalipse 1:19 diz, tem a divisão do Apocalipse. Então, o Senhor disse assim, escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, são as coisas do futuro. E o capítulo 13 está no futuro. Então ainda não é a marca da besta, a igreja ainda está na terra, né? A noiva não foi trasladada. Então eu penso que não tem nenhum problema teológico com relação a essa questão, né? Com todo respeito a quem pensa diferente. Tá certo, gente? Então era essa a nossa conversa, né? Que Deus abençoe, que Deus te guarde e até a próxima conversa, se Deus quiser.